adorar a Deus mais um pouquinho aí? Oh, glória. Agora eu queria te convidar, por gentileza, querido, para você abrir a sua Bíblia comigo. Oh, glória a Deus. Livro de Eclesiastes, um texto bem conhecido da palavra de Deus. Está no capítulo 11 e o versículo de número 9. Eclesiastes, capítulo 11 e o versículo 9. Oh, glória a Deus. Queria agradecer também desde já a essa juventude linda que o Senhor tem levantado. Nosso irmão Marquinhos, o Juninho está aí. Essa igreja aqui é uma igreja muito receptiva, nos receberam muito bem. E eu estive pregando aqui algumas semanas atrás, e os jovens me escolheram para estar incumbido de trazer a mensagem nessa noite. Queria agradecer pela confiabilidade. Pastor, ministério, muito obrigado. Deus seja louvado. Quantos acharam Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, que diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Vou estar repetindo mais uma vez. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Parafraseando esse texto, abre comigo a sua Bíblia, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 1 e o versículo de número 37. Glória a Deus. Primeiro livro dos reis de Israel, um pouquinho mais atrás, ainda no Antigo Testamento. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 1, versículo de número 37. A epígrafe do texto diz: Salomão é constituído rei. Versículo 37 diz assim: como o Senhor foi com o rei, meu Senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu Senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Amém, queridos? Pode fechar a tua Bíblia, se você quiser deixar ela aberta, fica ao teu critério. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Se você puder aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Eu pedi ao Senhor uma palavra para o culto dessa noite. O Senhor me revelou esse texto em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. E esse texto chave para a mensagem dessa noite é um texto que fala muito forte aos nossos corações. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão, e foi num período da sua velhice, onde Salomão já tinha passado pela juventude. Salomão havia experimentado muitas coisas, até mesmo se desviar da presença do Senhor. Mas ele cai em si e ele reconhece que só o Senhor é Deus na vida dele, e ele escreve o livro de Eclesiastes, que é um livro muito forte. Algumas pessoas não têm condições espiritual, não têm capacidade para encarar esse livro de fato, porque Salomão fala uma linguagem muito real, e ele diz que tudo é vaidade. Ele diz: jovem, a juventude é vaidade. E ele já começa o livro dizendo que tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Alguns estudiosos da palavra, alguns eruditos, dizem que Eclesiastes é um livro cético, mas é um livro que nos traz encorajamento. E eu pedi a Deus uma palavra de encorajamento para nós aqui nessa noite, porque os jovens, eles precisam ser encorajados, porque os dias são de trevas, os dias são maus, e o único que pode nos encorajar é aquele que já se faz presente aqui nessa noite. É o Espírito Santo do meu Deus. Só quem está sentindo a presença dele aí, joga a mão para cima, dá um grito de glória para Deus aí.
introdução à palavra, momento da chamada de Salomão. Quero falar um pouco sobre a juventude de Salomão. Algumas provas, alguns desertos, alguns vales que Salomão passou na sua juventude. A Bíblia diz que Deus levanta um rei segundo o seu coração. E esse rei, você conhece a história, você conhece esse rei, é o rei Davi. Deus havia desprezado o reinado de Saul, o ministério de Saul, e ele escolhe Davi. E a Bíblia diz que Davi faz coisas tremendas para Deus. Davi tem vitórias, tem conquistas que vêm da parte de Deus. Tudo que Davi toca é abençoado. Aonde Davi coloca a mão, Deus prospera. Aonde Davi pisava, Deus dava a Davi por herança. E Davi, ele teve alguns filhos. Entre esses está Salomão. E o primeiro livro dos reis de Israel diz que Davi agora já não está mais nos seus anos áureos. Davi agora já não está mais na sua mocidade. Davi agora já não está na sua longevidade. Não, ele agora está velho. E ele está dentro da sua recâmara. Davi já não sai mais para ter as suas audiências com o povo. Davi está em cima de um leito. E os seus servos, vendo a situação que Davi está velho, o ministério dele já estava chegando ao fim. Eles têm uma ideia, porque quando eles vão cobrir Davi, ele não se aquecia, ele sentia muito frio. Eles tiveram uma ideia, eles falaram assim: Sanarega, vamos buscar para o rei Davi uma virgem, uma moça que sirva perante o rei. E essa moça nós vamos buscar ela aonde quer que for. E eles saem do castelo, do palácio do rei, e eles andam por toda a terra de Israel. A Bíblia diz que eles encontram uma moça chamada por nome de Abisag. E Abisag agora fica como enfermeira do rei Davi. A Bíblia diz que nesse inteirinho, aleluia, o filho de Davi, aquele que pela lógica havia de reinar, que tem um nome Adonias, chamado por Adonias, ele se levanta. Ele aproveita que o pai já não sai mais do seu leito e ele arma uma conspiração. Adonias fala no seu coração: eu vou reinar, porque o meu pai está velho, o ministério dele já chegou ao fim, e a opção lógica sou eu, porque Aminon foi morto por Absalão, Absalão também foi morto, Daniel só é citado na genealogia de Crônicas, e a opção lógica então só resta Adonias. Salomão não deveria reinar na lógica humana. Não, o reino era hereditário, é lógico, mas Deus que escolhia o rei que iria se assentar para liderar a casa de Israel. E os planos de Davi e os planos de Deus eram outros, porque quem deveria reinar de fato era Salomão. E o seu irmão Adonias bate no peito e fala: eu vou reinar. Ó, vem comigo, porque essa história é intrigante. Eu creio que Deus vai falar profundo ao seu coração através dessa palavra. Só quem acredita na palavra profética e para você me inspirar a pregar, dá mais um grito de glória para Deus. A Bíblia diz que Adonias chama alguns adeptos para se reunirem na sua rebelião. Ele chama alguns, aleluia. A Bíblia diz que está do lado de Adonias Joabe, Abiatar, Jonatas, alguns cavaleiros e 50 corredores que ele aluga para estarem com ele. A Bíblia diz que eles fazem uma festa. Adonias faz agora um banquete real para ele se autonomenclaturar rei. Havia os sacerdotes que estavam com ele, ungiram ele rei, e a fé, pensa numa festa boa, numa festa de aroma, numa festa de abalar os alicerces, aleluia. Era a festa de Adonias, só que a festa não tinha a presença de toda a festa que a gente vai ter que ter. A presença de Deus não estava lá, não, lá só tinha carnalidade. E Adonias está gritando: eu sou rei da casa de Israel, eu vou me assentar no trono do meu pai. E a Bíblia diz que ele está comemorando, aleluia. Aí o sacerdote, ou melhor dizendo, o profeta Natan, ele chega diante de Batseba, que era a mãe de Salomão, e fala assim: olha, mulher, eu vou te dar um conselho para você salvar a sua vida e a vida do teu filho Salomão. Por acaso você ainda não viu que Adonias está reinando? Olha só o conselho que eu vou te dar: corre, entra dentro da recâmara do rei Davi e avisa para ele, fala que Adonias está reinando, pergunta para ele se isso é com o consentimento dele, pergunta se ele deu ordem para Adonias reinar. Aquela mulher, como uma mulher sábia, como uma
A Bíblia diz que Davi nunca tinha corrigido o filho chamado por nome de Adonias. E Davi agora está vendo seu filho que não foi corrigido na juventude, tomou uma atitude que pode agora destruir o reino, que pode agora abalar os alicerces e ferir muitas pessoas. Eu tenho um conselho para você que é pai e está aqui nessa noite. De repente você vê o seu filho, aleluia, vê ele prematuro, imaturo. Você de repente dá até risada pela ignorância que você vê ele cometer. Mas um menino que é deixado ele crescer e ele chega na idade varonil, sem ser disciplinado, ele corre o risco de ferir a si mesmo e ferir as outras pessoas. Ei pai, ei você mãe, não negligencie o seu ministério. Ensina o menino no caminho que se deve andar. E quando ele crescer, jamais se desviará dele. Aleluia! Só para confirmar essa palavra, dá mais um livro de novo. A Bíblia diz que Davi chora, Davi derrama lágrimas. Davi agora está pensando no tempo que ele perdeu com a sede aos seus filhos. Aí a Bíblia diz que Davi tem uma atitude, e essa atitude me chama a atenção. Ele fala assim: chama o sacerdote, o sumo sacerdote Zadok. Natan, convoca todo mundo, Natan. E eu quero que vocês coloquem o meu filho Salomão na mula que é minha. Vocês vão colocar o menino na mula, desçam com ele até Gion, até o vale de Gion. Chegando ali, vocês vão convocar todos os atalaias, todos os sacerdotes, os levitas, aqueles que adoram o Senhor com harpa, com trombeta. E quando o menino for ungido rei da casa de Israel, vocês tocam a trombeta e vocês vão subir com ele. Vocês vão subir se alegrando e vocês vão colocar ele no meu trono. Ele vai se assentar no trono do rei, no palácio do reino, e ele vai reinar sobre a casa de Israel. E vocês vão fazer um banquete e vão se alegrar porque o Senhor escolheu Salomão para reinar na casa de Israel. Você pode dar glória a Deus aí. A Bíblia diz que eles obedecem a palavra do rei. Eles descem com Salomão até Gion e a cidade foi toda convocada. A cidade vinha fazendo barulho de festa, Juninho. A cidade vem dizendo: viva o rei Salomão, aleluia, viva o rei Salomão. A Bíblia diz que na festa de Adonias, todos que estavam naquela reunião, eles ouviram o barulho de cidade alvoroçada. E eles perguntaram assim: que barulho é esse de cidade alvoroçada? Oh, glória a Deus! No mesmo momento, a Bíblia diz que chegou um mensageiro. Pega na mão do seu irmão e fala assim: Deus enviou um mensageiro para acabar com a rebelião da Adonias. Glória a Deus! A Bíblia diz que o mensageiro chega na festa de Adonias. Ele bate na porta, Adonias fala: rapaz, entra, porque você é valente e você vai trazer notícias boas. Eu imagino que ele disse assim: Adonias, a notícia que eu tenho para te trazer não é nada boa, rapaz. Aconteceu algo que você tem que limpa o teu ouvido para você entender direito. O teu pai, o rei Davi, ele mandou os profetas, os sacerdotes, ungirem rei no lugar dele, a Salomão, porque Deus estabeleceu nos altos céus que ele é rei, Adonias. E o teu pai confirmou a palavra: tu não é rei coisa nenhuma, Adonias. A tua reunião, a tua conspiração acaba aqui. Adonias ouve aquilo. A Bíblia diz que todos aqueles que estavam com Adonias, quando ouviram aquilo, se despediram dele, deram tchau para ele e falaram: Adonias, tu não é rei coisa nenhuma, tchau, porque o teu ministério está falido. Pregador, o que você quer dizer com essa palavra? Sabe o que eu quero dizer, jovem? Que aquilo que Deus estabeleceu para você, Adonias não vai roubar. Aquilo que Deus preparou para você conquistar, Adonias não vai roubar. Adonias não vai roubar. Hoje, para nós chegarmos aqui, querido, você não sabe a tribulação que foi. O carro que estava trazendo parte da minha banda enguiçou. Eu acordei hoje quase que sem voz. Eu falei: Senhor, como é que eu vou te louvar, Senhor? O culto, você viu como o culto estava procedendo. O inimigo tentando ainda lutar a todo momento. Ele não desiste, mas ele foi envergonhado, porque Deus dá vitória para mim e para você nessa noite. Eu imagino como foi a luta dos jovens para organizar esse culto, para fazer esse culto aqui, para dar seguimento à obra, para
levantaram junto com seus adeptos, aleluia, para tentar te parar, gente, para tentar parar esse culto aqui. Só que o meu Deus manda te dizer, aleluia, nessa noite, que Deus mandou um mensageiro lá no inferno. E esse mensageiro chegou a dizer assim: Satanás, a casa caiu para você, Satanás. Quem venceu é a igreja, e vai reinar é a igreja. Aleluia. Satanás perdeu mais uma. A Bíblia diz que Davi, ou melhor dizendo, que Salomão toma posse daquilo que Deus confiou a ele. Só que o seu irmão Adonias não ficou satisfeito com isso. E eu fiquei tentando imaginar o porquê da conspiração de Adonias. Por que Adonias se levantou e falou: não é o meu irmão que vai reinar, eu que vou reinar? Aleluia. Por que existem pessoas que se levantam contra a sua vida dentro da igreja? Por que existem pessoas que olham para você e tentam julgar a sua aparência? Falam que você não é, que você não é capaz, que você não pode, que você não tem chamada. Quem são essas pessoas para dizer aquilo que você é ou que você não é? De repente Adonias julgou a aparência. Não, meu irmão Francino. Meu irmão é pequeno, a estatura dele é baixa, não sei. A cara dele não me agradou, não fui com a cara dele, então eu que vou ser rei. Só quem é o homem para determinar alguma coisa? Porque se Deus escolheu os altos, está escolhendo. E isso me lembra de uma história tremenda. Olha, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lembrar também na chamada de um jovem que eu falei até alguma coisa dele aqui, de Davi. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem, há uma autoridade dentro de Israel. E essa autoridade tem nome. Ele não é só um profeta, ele não é só um sacerdote. Não, ele também é o último juiz que Deus estabeleceu para julgar a casa de Israel. E essa autoridade tem nome, se chama Samuel. A Bíblia diz que Deus chega para Samuel e fala: olha só, Samuel, eu tenho uma incumbência para você. Se levanta, enche o teu chifre de azeite, vai até Jessé o Belemita, porque eu já tenho me provido de um rei, abandonei o ministério de Saul, eu tenho achado um menino, eu me agradei com ele, aleluia, eu tenho olhado para ele de bom grado, e esse é o rei segundo o meu coração. Deus não revela para o profeta qual era o nome do rei e quem era o rei. Deus fala para ele: chegando lá, eu vou te mostrar, vem comigo. A Bíblia diz que Samuel agora está dentro da casa de Jessé. Os filhos de Jessé estão bem apessoados, estão bem trajados, elegantes. Alguns serviam no exército do rei Saul. E a Bíblia diz que em meio àquele desfile de moda que foi organizado ali diante do profeta, diante da autoridade, diante do vidente, do Senhor, Samuel olha para Eliabe e ele vê que o rapaz é bonito, o rapaz tem elegância, tem formosura. Aos olhos de Samuel era o padrão de um rei. De repente ele queria que o outro rei que se assentasse no trono seguisse o exemplo de Saul, porque Saul, dos ombros para cima, excedia a todos dentro de Israel. Ele era muito bonito, que nem eu assim. Oh, glória a Deus. Ele era bonito. E Samuel queria um rei para reinar assim. A Bíblia diz que Samuel olha para ele e fala: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque esse é bonito, esse que formosura, é forte, é robusto. Esse aí deve ser muito bom na guerra. E a Bíblia diz que na mesma hora, automaticamente, a palavra de Deus soa dentro do coração do profeta. E Deus diz assim: Samuel, tanto tempo você está trabalhando comigo, rapaz, você não sabe como é que eu trabalho. Samuel, eu não olho como o homem olha, Samuel. Sabe por quê? Porque o homem olha aquilo que está do lado de fora. O homem olha o exterior, porém eu, Senhor, não. Eu sou totalmente diferente. Eu não trabalho com a lógica humana. O homem olha por fora, eu olho por dentro. Eu sou do coração. Eu sou daquilo que está dentro do homem, Samuel. A Bíblia diz que, aleluia,
Aleluia. Imagino eu, Samuel, pegando a cara dele no chão de vergonha. Deus, me perdoa, limpa aqui. Vamos começar de novo, Senhor. Jessé, faz passar todos diante de mim, porque aquele que o Senhor falar, eu meto azeite na cabeça. Passaram todos. Aí ele pergunta: acabaram-se os mancebos, porque nenhum desses o Senhor escolheu. A Bíblia diz que eles falam assim: ainda falta o menor. Tinha um banquete preparado, uma mesa está preparada dentro da casa de Jessé, com tudo que tem direito. Pensa na melhor carne, um bezerro cevado. Pensa no melhor vinho, tinha lá, para receber o profeta. E de repente eu imagino que alguém fala assim: rapaz, e quando vão chamar o menor, porque Samuel mandou chamar, manda chamar o menino. Eu imagino que alguém falou assim: ele está apacentando as ovelhas do pai, ele está longe, então enquanto vão chamar ele, vamos se sentar e vamos ir comendo. Porque a Bíblia diz que Samuel falou assim: ninguém se assenta na mesa sem que o menino se achegue aqui. Antes dele chegar, ninguém vai sentar na mesa. Está entendendo o que Deus está falando? Aleluia, ninguém vai tocar naquilo que é teu se você chegar. Deus vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Só vão tocar quando você chegar. Chama o menino. A Bíblia diz que eles chamaram e o menino chega. Tinha uma cultura no Oriente Médio que quando você estava na casa de alguém, quando o anfitrião da casa chegava, o visitante ele prestava reverência. Se ele estivesse sentado, ele se levantava. E o profeta Samuel está sentado. A Bíblia diz que Davi chega e ele não se levanta. Ele não se levanta porque ele não acredita que aquele era o menino que Deus havia escolhido. Ele olha para o menino e ele vê que o menino não tem estatura, o menino é pequeno. Aleluia. Ele olha para o menino e o olhar dele condena, o olhar dele ignora, porque ele vê aquilo que está por fora. Davi era ruivo, tinha o rosto salpicado de sarda. Quando ele olha, ele lembra do padrão de Saul e olha para Davi e fala: não pode ser. Não. Eu acho que Deus errou na escolha. Ou não, será que é isso mesmo? A Bíblia diz que a voz de Deus brada mais uma vez dentro do coração do profeta. Sabe o que Deus fala para ele? Samuel, levanta e unge. Levanta e unge, porque esse aí, o rei que eu escolhi para reinar na casa de Israel. Estão olhando para a sua aparência dizendo que você não vale. Aleluia. Você é pequeno, você é franzino, não, como é que você vai pregar? Você não tem teologia, você não tem uma voz de pregador. Como é que você vai louvar? Aleluia. Você nunca fez uma aula de canto, você desafina, você não sabe entrar no tom. Ei, Deus te chamou, crente. Foi Deus que te escolheu, não foi o teu pastor que te ungiu, não foi o homem que te consagrou, não. Deus estabeleceu o propósito nos altos céus. Deixa eu ver quem toma posse da chamada de Deus, porque Deus te escolheu. Pastor, esse menino é pequeno, mas eu vi quando ele matou o leão. Eu vi quando ele, aleluia, para defender o rebanho, ele teve que lutar com um urso. Ele teve que matar lobo para defender o rebanho. Imagina quando eu colocar esse menino para reinar na casa de Israel. Não tem leão, não tem urso, não tem lobo que chegue lá. Aleluia. Não dá ouvido para quem te critica. Não dá ouvido para quem não acredita em você. Sabe por quê? Levanta a mão que eu vou profetizar. Se você quiser receber, recebe. As pessoas que te criticam, as pessoas que olham o seu exterior hoje e não dão nada por você, vão ser aquelas que vão